Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste sábado. A igreja lembra hoje os nossos irmãos e irmãs que já se encontram em Deus, os nossos entes queridos. Por isso é um dia de reflexão, de lembrarmos a nossa origem e o nosso destino. Comece o seu dia refletindo e olhando para dentro de você mesmo, acessando a beleza de um Deus que quis nos habitar, que quis fazer morada dentro de mim, dentro de cada um de nós. Por isso, coloque sua atenção em sua respiração. E deixe esse movimento sagrado acontecer em seu corpo. Acolha as sensações físicas que a respiração provoca e deixe assim ser inundado pela presença de paz, de amor, do Deus que vem e quis estar dentro de nós. Meditemos o texto que nos é dado hoje, Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Mateus, como sempre, com a sua pedagogia muito ríspida, muito dura, já que Mateus fala para um povo de cultura judaica. E os judeus têm esse tipo de conceito
dentro do itinerário que fazem, seguindo os passos indicados por Deus. Para eles, a visão de Deus é a visão de um Deus julgador, de um Deus penalizador, de um Deus que nos castiga de acordo às nossas atitudes e ações. Nós não podemos levar esse texto ao pé da letra. Seríamos fundamentalistas e estaríamos fugindo do Deus que se apresentou ao longo do Evangelho. O Deus que se apresenta ao longo do Evangelho é o Deus da misericórdia. É claro que Mateus vai sempre insistir nesta questão da perfeição. Quando ele vai dizer, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Claro que é uma atitude, uma ação inalcançável ao homem. Perfeição só a Deus. Mas o que esse texto, o que nós podemos aproveitar desse texto? Nós podemos aproveitar a misericórdia, o amor que Deus tem para conosco. Mas também podemos aproveitar desse texto o convite de sermos misericordiosos. E o convite de, nesta misericórdia, exercermos a caridade. Pois é na caridade que nós iremos, desta maneira, contemplar a face de Deus, fazendo o bem às pessoas. Se olharmos bem o texto, as ovelhas serão ovelhas quando estas praticarem o bem em relação ao outro. Nada em relação a si mesmo, mas em relação ao outro. Portanto, a salvação passa pelo bem que eu faço ao meu irmão. Esse texto quer nos lembrar a nossa finitude. Somos seres finitos. Ou seja, teremos um final neste mundo. E o autor quer nos alertar que nesse caminho que estamos fazendo antes do final, aproveitemos para sermos ovelhas e não cabritos. As ovelhas são aquelas que se identificaram com o verdadeiro Messias, com o verdadeiro Jesus Cristo. Identificar-se com Deus significa estender a mão àqueles que necessitam, àqueles que precisam do meu auxílio e da minha ajuda. Caríssimos irmãos e irmãs, é um belo convite. Os cabritos são aqueles que se afastaram de sua essência e vivem para si mesmo e não para o outro, e não para o seu irmão. O convite do início ao fim do Evangelho é que nós cuidemos do nosso semelhante. Pois cuidar deste meu semelhante significa me identificar cada dia com Deus. Busquemos nos identificar com Deus. E aí, com certeza, a morte não será para nós um dilema, uma cruz, um sofrimento. Mas será uma etapa necessária que faz parte de um processo. E este processo me levará à plenitude, à vida em Deus. Ontem lembrávamos a festa de todos os santos para a igreja. Hoje nós lembramos os santos para nós, os santos que estão na intimidade do coração de Deus, os nossos entes queridos que estão na intimidade do coração do Altíssimo Deus. Rezemos ao nosso bom Deus por todos os nossos entes queridos, nossos amados, eternos amados, para que estejam felizes, alegres, em harmonia com a essência plena que é Deus. E rezemos por nós, para que nos preparemos cada dia para sermos ovelhas e exercermos o papel de ovelhas ao longo deste processo que estamos em curso. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.